Tem muita gente que está vivendo quase que como refém dos próprios pensamentos. Criam armadilhas, situações, perigos, projeções catastróficas, coisas ruins, antecipam as coisas, gera ansiedade, estresse, preocupação, mas na verdade tudo isso não passa do movimento mental incessante dessa pessoa e do quanto ela dá importância a esses pensamentos. Normalmente por não entender que a maior parte dos pensamentos nem devem ser levados a sério. E a gente precisa deixar bem claro e entendido que o pensamento não é a realidade. Ou seja, aquilo que eu estou pensando não é a minha realidade, não é quem eu sou e não significa que seja uma verdade. Significa simplesmente que é um pensamento. Só que qual que é a grande questão? Você está o tempo todo pensando. E você tem crenças que estão muito bem estabelecidas internamente, que estão definindo a sua identidade, a sua forma de enxergar a vida e a si mesmo. E os seus pensamentos, eles normalmente vão ser coerentes com aquilo que você acredita. Então, se você tem, por exemplo, uma crença muito forte de medo, de insegurança, de incapacidade, os seus pensamentos, eles sempre vão reforçar isso. Eles vão sempre tentar trazer você de volta para esse lugar seguro, para esse lugar onde você não arrisca, onde você não se movimenta, onde você não tenta, onde você não se expõe a coisas novas. Afinal de contas, o familiar, o conhecido, é eu não me expor, é eu não me arriscar, porque eu tenho muito medo. Porque eu sinto essa insegurança, porque eu acho que eu não vou dar conta, que eu não vou ser capaz. Só que aí, isso vai tomando uma proporção muito grande na nossa vida, porque a gente vai acreditando cada vez mais nesses pensamentos. E quanto mais a gente acredita nesses pensamentos, mais a gente reforça as nossas crenças, mais a gente vive isso na nossa vida. Porque a regra é, eu vou viver na minha vida tudo aquilo que eu acredito. Se eu acredito que eu não dou conta ou que eu não sou suficiente, eu vou viver na minha vida situações e contextos que comprovem isso, que realmente me mostrem na prática que eu não sou suficiente. Eu crio isso porque os meus filtros mentais estão calibrados para recortar essa parte da realidade, porque é o que eu considero relevante, é o que eu considero importante, é aquilo que eu escolho colocar a minha atenção. Se eu acredito nisso, é relevante para mim. Então o meu cérebro vai, como uma antena, buscar tudo isso que é relevante para mim, para colocar diante de mim, para que eu possa viver na minha realidade. Só que como na maior parte das vezes as nossas crenças são negativas, esses pensamentos, eles vão ser uma antecipação, eles vão ser catastróficos, eles vão causar ansiedade, estresse, medo, insegurança. Por quê? Eles vêm de uma raiz que é negativa, que é aquela crença que eu tenho. Então, se eles vêm de um lugar que é negativo, o pensamento também vai ser negativo. E a gente vai ficar girando ali no piloto automático, pensando um monte de coisa negativa, projetando um monte de cenário ruim, negativo para nossa vida. Eu não sei se você já reparou, mas a maior parte dos pensamentos automáticos que nós temos, eles são negativos. Eles são automáticos e eles são negativos. Eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu não sou boa, eu não sei, eu não posso, eu não mereço. Sempre vai ser negativo, porque via de regra, 99% das coisas que a gente programou para ficar rodando nesse nosso piloto automático vão ser negativas. Então a maior parte das nossas crenças, elas realmente são negativas. A gente só vai conseguir construir crenças mais funcionais a partir do momento que a gente tomar consciência e a gente entender que a gente precisa mudar aquilo que não está bom, aquilo que não está nos levando para onde a gente quer chegar. E conforme a gente vai repetindo esses pensamentos dia após dia, semana após semana, ano após ano, a gente vai repetindo isso e o nosso cérebro começa a criar literalmente esse padrão. E esse pensamento, ele não fica só um pensamento, ele vai sim produzir um estado emocional. A partir do que eu penso, eu vou sim produzir um estado emocional, principalmente quando esses pensamentos, eles já viraram um padrão. Se eu estou pensando algo negativo, o meu estado emocional vai ser negativo automaticamente. Não tem como eu estar pensando e alimentando e dando ali atenção para um pensamento negativo e eu estar com o meu estado de ser positivo, elevado. Não tem como isso acontecer. A gente vai criar um estado de ser coerente com os nossos pensamentos. E os nossos estados emocionais, eles vão influenciar as nossas escolhas diretamente. Porque uma pessoa que está pensando a partir do estado emocional de medo vai tomar uma decisão completamente diferente do que uma pessoa que está pensando com o estado emocional de confiança, por exemplo.
as decisões são afetadas, as decisões são alteradas, o nosso estado de ser importa. Aquilo que a gente pensa vai desencadear um estado emocional. Esse estado emocional vai reverberar na nossa vida. Ele vai ter consequências. Nós vamos fazer escolhas, nós vamos nos posicionar, nós vamos delimitar, a gente vai falar, a gente vai fazer coisas a partir desse estado emocional que a gente carrega. E obviamente que isso vai impactar no resultado final, naquilo que a gente vai colher, porque uma coisa está interligada com a outra e uma coisa está influenciando a outra. Então o resultado de uma pessoa que se posiciona, que escolhe a partir da confiança, vai ser muito diferente de uma pessoa que se posiciona e escolhe a partir do estado emocional do medo. Então são resultados completamente diferentes. E isso tudo vai virando uma cascata, onde uma coisa vai puxando a outra. Porque a nossa mente, ela sempre vai buscar a confirmação daquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito e se eu penso sobre coisas negativas, é isso que o meu filtro mental vai buscar para colocar bem aqui na minha frente. De mesmo modo, se eu acredito em coisas positivas, se eu penso em coisas boas, em coisas fortalecedoras, os filtros mentais também vão selecionar isso para colocar bem aqui na frente. E é dessa forma que a gente vai editando a nossa realidade o tempo todo, e é por isso que a gente enxerga literalmente a nossa vida a partir das nossas lentes, dos nossos filtros, daquilo que nós acreditamos. Portanto, esses pensamentos acelerados e desordenados, compulsivos que ficam aparecendo aí na sua cabeça o tempo todo, eles existem justamente para que você tenha essa comprovação, esse reforço de tudo aquilo que você acredita. Algo que é importante que você saiba para que você consiga sair desse looping é entender que você está girando em um padrão automatizado de crenças que estão enraizadas em você e de pensamentos que reforçam isso que você acredita. Esses pensamentos automáticos, eles vão aparecer, só que você precisa tomar consciência desses pensamentos e direcionar para outro lado, direcionar a sua atenção, o seu foco, colocar um outro pensamento mais coerente, mais alinhado, mais intencional no lugar daquele. Quanto mais você dá atenção a esses pensamentos, mais pensamentos ruins vão surgir na sua cabeça. Quanto mais você olha e foca nisso, mais ele vai abrir um leque gigantesco de projeções catastróficas para você. Conforme esses pensamentos vão aparecendo, você precisa tomar consciência, lembrar disso tudo que você está vendo aqui nesse vídeo e direcionar o seu pensamento para outro lugar. Colocar um pensamento diferente ali na hora que você estiver pensando. Se você está pensando que você não é bom, que você não é suficiente, que você não é capaz, que você não pode, e aí tá vindo um monte de pensamento, de medo, de insegurança, de estresse, de ansiedade, de não vai dar certo, não vai funcionar. Você precisa parar, você precisa respirar, se concentrar, entender que esses pensamentos não definem a realidade, eles não são quem você é, eles não são o que está de fato acontecendo. E você precisa direcionar a sua atenção e seu foco para algo que você de fato quer que receba atenção. Para aquilo que você pode fazer, quais são as suas habilidades, as suas capacidades, o que você pode fazer hoje para melhorar. Como seria esse cenário, como seria essa situação se fosse possível, se não existissem essas crenças limitando você. Comece a fazer questionamentos diferentes, comece a fazer afirmações diferentes, comece a olhar para o outro lado, comece a ir para o caminho oposto. Porque se você está tendo esses pensamentos negativos, você precisa ir para o outro lado. Você precisa começar a pensar, a perceber coisas boas, coisas positivas, possibilidades, alternativas, diferentes maneiras de interpretar, de enxergar e de viver aquele mesmo contexto. E aí comece a escolher o que você de fato quer alimentar, aquilo que você quer dar atenção, aquilo que você quer focar, aquilo que você quer que expanda, aquilo que você quer que cresça realmente. Você pode ter um pensamento negativo, você pode ter esses pensamentos automáticos, eles vão acontecer. Só que você não precisa ficar morando dentro desse pensamento, você não precisa ficar ali fazendo a sua casa, construindo mais coisas, mais pensamentos, sabe? Fazendo com que ele cresça cada vez mais. Você pode simplesmente sair, direcionar para outro lugar, construir outros pensamentos mais construtivos no lugar daquele negativo. E assim que você vai driblando, digamos assim, os seus pensamentos, as armadilhas mentais que você mesmo criou para você, e você vai redirecionando a sua atenção, o seu foco, a sua mente para aquilo que você deseja. Você vai construindo uma visão diferente, com possibilidades, com alternativas, sem tanta limitação e sem tanto medo, colocando mais confiança, colocando mais possibilidade, colocando mais expansão, realmente, em todas as formas de pensar. Pense que esses pensamentos automáticos e negativos, eles existem porque eles foram condicionados a existir dessa forma,
com essa interpretação, com essa visão. Se eles foram condicionados por você, você pode muito bem mudar, alterar, recondicionar tudo isso, fazer as alterações, para que esses pensamentos automáticos não sejam mais simplesmente de coisas negativas e catastróficas. Você pode redirecionar a sua atenção, repetir por tempo suficiente, até que você vá calibrando a sua mente de acordo com o que você deseja. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui toda semana. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e eu te espero no próximo.